Boa noite a todos os nossos ouvintes, as pessoas que acompanham o podcast Ser Fraterno. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. A Amanda, o Renato que está aqui também, nos bastidores. O Cláudio, que cuida aqui de toda a parte técnica. Nós estamos aqui com muita gratidão nesse trabalho. Esse daí é o Renato. Encarnado, ele encarna, graças a Deus. Aí, nós estamos aqui com muita gratidão, né, por esse trabalho. O assunto de hoje é um assunto bastante... A gente pensa que é um assunto fácil, mas não é. E é um assunto bastante polêmico, porque nós vamos tratar de algo que mexe com o conservadorismo, com o progressismo, e a gente vai tratar desse assunto não sob o viés dessas vertentes, né, de pensamento, de organização social. Nós vamos tratar sobre o viés do espiritismo, né, de acordo com o que o espiritismo aborda e expõe sobre esses assuntos, né? E, logicamente, Amor Livre está relacionado com vida e sexo, né? Do livro que a gente tem estudado durante todos esses podcasts. Vida e Sexo é de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Nós vamos iniciar a nosso bate-papo de hoje com a prece, né? Pela Ranicelli. Hoje nós vamos... começar com a prece de Chico Xavier, né? Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem romper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir o entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar melhor de nós, além da execução do próprio reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que assim seja. Muito bem. O nosso assunto Amor Livre, né, então, trazido por Emmanuel, né, que é um super professor, né, da vida, né, nos traz assuntos tão importantes. E nesse livro, esses assuntos, assim... A gente consegue, a partir de cada assunto, perceber até a evolução histórica da nossa sociedade em relação a vários temas, no tocante ao que diz respeito ao sexo. Então, sobre Amor Livre, nós podemos, antes de começar, inclusive, situar historicamente, né, esse assunto. Nós passamos por um processo chamado Revolução Sexual, né? E esse processo chamado Revolução Sexual foi um momento histórico em que, basicamente, ele foi propulsionado pelo movimento hippie, né? E aí essa revolução sexual trazia uma forma de a gente derrubar tabus a respeito do sexo, né? Então trazia propostas de ampliar, né, a liberação, a capacidade das pessoas de enxergar a vida sob o ponto de vista sexual, de enxergar a vida de uma forma mais leve.
E, assim, foi um movimento muito questionável, bastante questionável, principalmente pelas frentes religiosas, né? Porque foi um movimento que trazia a total liberdade de sexos, liberdade de relacionamentos, e com ele trouxe também questões que hoje repercutem hoje na formação social. Então, o que a gente tinha antes? Uma sociedade que era muito, e que ainda hoje traz muito disso, muito patriarcal, em que o homem sempre foi o foco, né, da sociedade, o eixo, o centro da sociedade. E a mulher não tinha qualquer liberdade de comando das suas atitudes, dos seus posicionamentos, né, da sua posição social, do seu papel social. Então, era irrelevante a vontade de uma mulher, as opiniões de uma mulher, né, os desejos de uma mulher, era irrelevante. E aí, né, a sociedade, através da revolução sexual, veio modificando esse ponto de vista, essas ideias de que a mulher não precisa ser escutada, a mulher não precisa ser levada em conta, né? Então, tanto as revoluções podem trazer tanto avanços, né, melhorias, quanto também podem trazer retrocessos, né? Revoluções, guerras. Revoluções, quando a gente fala de revolução, a gente pensa mais em algo menos bélico, né? A revolução está mais relacionada com mudanças que ocorrem através de movimentos e de embates que a sociedade faz por não achar justo determinadas coisas que já são colocadas socialmente, que já são estabelecidas socialmente. Então, sempre foi estabelecido que o homem pode ter liberdade sexual muito mais do que a mulher. Para essa época, o homem ele poderia, por exemplo, escolher a sua esposa ou mais, né? Mais do que uma esposa. Normalmente, a vida sexual do homem fora do casamento não era visto como algo que fosse estranho. Era normal, né, o homem ter uma vida sexual fora do casamento. E com os movimentos hippie, movimento feminista, a mulher buscou que ela não fosse tratada dessa forma, que ela precisava ser ouvida, precisava ser entendida, precisava ser acolhidos os seus desejos. E aí traz também, através do movimento feminista, algumas formas de a mulher poder ter esse poder na sua mão, de poder se controlar, poder estar fazendo as suas escolhas de acordo com o que ela achasse melhor, e não de acordo com o que um homem, por exemplo, achasse o melhor para ela. Então, veio com isso os anticoncepcionais, né, a época dos anticoncepcionais, que favoreceu bastante a questão do sexo livre, do amor livre. Então, nós vamos começar colocando esse contexto. O contexto foi de uma mudança em que havia uma repressão muito grande em relação ao sexo. Essa repressão era um mecanismo de controle, não fazia bem socialmente, porque alguém levava prejuízo nesse mecanismo de controle, né? Então, não era uma forma justa de se estabelecer, né, a sociedade. E com o movimento, a revolução sexual, houve, então, uma mudança em relação a isso. Principalmente na forma como a mulher se relacionava com o sexo. Porém, também essas mudanças trazem determinadas consequências que não são boas, que não são favoráveis, né? Uma das consequências, por exemplo, é a questão desses movimentos para a descriminalização do aborto. Não que o aborto, antes disso, não existisse. Já existia e acontecia principalmente por causa das repressões em relação ao sexo, né? Então, a repressão sexual favorecia muito que as mulheres procurassem o aborto como forma de resolver o problema do sexo, né?
Porém, né, com os movimentos feministas, com a revolução sexual, a capacidade das pessoas de buscar relações sem compromisso aumentou muito mais. E as relações sem compromisso, obviamente, traz consequências, né? E aí, então, nós vamos começar a leitura mostrando, assim, o que o Espiritismo acha toda essa transformação social que trouxe para a sociedade uma maior liberdade de pensar em relação ao sexo. Contudo, essa maior liberdade não foi para promover o ser, mas, em partes, né, ajudou a melhorar bastante a nossa forma de enxergar e de aprender a respeito do sexo. Entretanto, trouxe também algumas coisas que nos parecem retrocesso. E aí, o Espiritismo vai abrir a nossa visão a esse respeito, mostrando, mas o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? E, sob o olhar do Espiritismo, por que existe toda essa... esse problema, né, em relação a enxergar o outro do jeito que ele é e os preconceitos, né, as formas de lidar com o pensamento, porque o preconceito aqui, a gente pode levar em consideração o preconceito em relação à mulher, com relação a esse tema, né, amor livre, o preconceito em relação às pessoas que optam pelo mesmo sexo, né, as pessoas que buscam relações homoafetivas. Então, tudo isso está relacionado com esse tema. E aí, o que o Espiritismo acha a respeito disso? Então, vamos pensar aqui. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é a lei humana cuja abolição marca um progresso social, ponto. Então, poligamia é uma lei humana que marca um progresso social. Sim. Então, aí a gente já começa a perceber que essa história de amor livre não é uma coisa que está dentro das leis de progresso. Sim. Né? Existem sociedades que ainda hoje é comum, né, a poligamia. Existem sociedades em que a poligamia é amparada e é aceita por lei. Porém, aqui nós temos trazido pelos Espíritos, né, no Livro dos Espíritos, questão 701, de que o progresso é marcado pela monogamia, né? Então, vamos lá. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Muito bem. Nós tivemos, durante essa semana, um quadro no Fantástico, no domingo passado, a respeito dos trisais. Não sei se os nossos ouvintes acompanharam. Os relacionamentos a três, né? Exatamente. E assim, da forma como foi mostrado, são pessoas que vivem da forma como vivem, em harmonia, vivem bem, e eles encontram dificuldades no amparo legal dessa relação. Então, a Ranicelli, que é da área de direito, sabe muito bem que a lei, inclusive, está relacionada com uniões monogâmicas. A lei ampara... O casamento é feito, né, entre duas pessoas. Hoje, aceita-se o casamento homoafetivo, né? Sim. Mas é entre duas pessoas. Exatamente. E mesmo nessa questão do casamento homoafetivo, ainda existe a dificuldade porque a palavra casal que existe na lei atrapalha muito a questão da relação homoafetiva. Isso. Porque casal é homem e mulher, né? Exatamente. Então, uma outra vez, e eu nem imaginava que existia essa dificuldade, né? As igrejas hoje, alguns templos religiosos já têm essa abertura, né, para realizar os casamentos homoafetivos, mas eles esbarram nessa questão da lei, porque alguns desses casais, alguns desses membros dessa relação homoafetiva não se admitem ser chamados de casais.
E, por exemplo, num casamento católico, agora o noivo beija a noiva. Então, não existe essa aceitação da parte, né, dos membros de uma relação homoafetiva. Então, mas, né, a sociedade já está aprendendo a lidar, né, com essas diferenças de vivências. Porém, né, a lei ela traz essa situação de que o casamento ele é amparado por lei a relação monogâmica, não é mesmo? Sim. E aí o que acontece? Na lei está isso. Aí existe um problema danado com relação a outras coisas. Por exemplo, se a lei diz que no casamento os pares que são amparados, o que é amparado é a mulher, o homem, teve que se criar, né, o casal, teve que se criar leis, por exemplo, que amparasse a questão do divórcio. Sim. A questão da pessoa que ficou, né, ou do outro casamento. Então, assim, quando eu penso nas questões da poligamia... É regulamentada até a questão dos amantes, né? Justamente. É que, assim, não é tratado como cônjuge, claro, né? Mas é tratado como um contrato. Sim. Então, a pessoa tem direitos também. Justamente. Patrimoniais. E daí é onde a gente pensa assim, se nas leis da terra já existe essa compreensão de compromisso, porque se eu estabeleço uma relação de casamento com uma pessoa e eu tenho uma outra relação fora do casamento, isso não deixa de ser compromisso. Isso, e você deve pagar por esse compromisso. Exatamente. Se aqui na Terra já existe esse entendimento que existe esse compromisso, imagina o que é isso espiritualmente. Sim. Lógico que não é, né? Lógico que é um vínculo, né? Com certeza. E aí eu fico pensando sobre essa orientação dos espíritos de que a monogamia é um progresso, e é um progresso não só por questões de leis naturais, leis morais, é um progresso porque imagina a dificuldade de administrar uma vida com esse tantão de gente. Imagina, por exemplo, nos casamentos que também lá no Fantástico, eles passaram essa questão do trisal, porque é muito comum, acontece muito de ter relações de casais que não são casais, né? Trisais, mais de um, né? 3 na relação. E aí isso aconteceu motivado por uma outra reportagem que teve de um homem que casou com 8 mulheres. E houve um único líder religioso que aceitou fazer a cerimônia desse casamento. E ele foi hostilizado, esse rapaz, a casa dele foi pichada e tudo, com dizeres muito agressivos, né, por causa da escolha dele de fazer. Então, a gente leva em consideração, assim, a gente vai colocar nas questões culturais. Muito possivelmente essa pessoa deve ter descendências ou de pessoas que vivem em países, né, moram em países onde isso é comum. Por exemplo, alguns países do Oriente é muito comum homens casar com mais de uma mulher, aqueles sheiks que têm várias mulheres. A gente tem que observar que lá, né, é igual você disse de compromisso, é compromisso, né? Você é comprometido com aquelas mulheres e você tem que comprovar que você consegue sustentar todas. Exatamente. Né? E lá é sustentar mesmo, né? Com tudo. Isso, com tudo, porque as mulheres são proibidas, por exemplo, de trabalhar. Exatamente. E aí, assim, a gente puxando lá no baú da história, Davi teve várias mulheres e na história contada, né, na Bíblia e tudo, o Davi tinha uma dificuldade com uma das mulheres e preferência por outras, né? Por outra, né? Que foi a mulher que deu a ele o filho Salomão, né? Então, pensa, esse tanto de mulher, a dificuldade de administrar isso e fazer com que isso seja harmônico. E assim, até o momento eu só ouvi falar de um homem que casou com várias mulheres, com 2 mulheres, com 3, com 4, com 5. E a mulher que casou com um monte de homem, né? Exatamente. Aí fica complicado, porque socialmente não dá para aceitar isso aí, né?
é essa dificuldade que a sociedade tem. Porque o homem, ele pode ser um patriarca que tenha várias mulheres, e a mulher, não que isso seja direito e nem que isso seja justo. Sim, Acabamos de dizer que a poligamia é um retrocesso, isso, né? E a monogamia é um avanço familiar, Exatamente. É onde preserva a família, né? Exatamente. A questão do espiritismo, ele prega a questão da preservação da família. Então, a monogamia, ela é um avanço justamente porque ela preserva né, a família, e a questão mesmo da facilidade, né? Que é questão de compromisso, de regras, porque a sociedade, ela tem que ter regras para sobreviver. Deus deixou as regras naturais, né? E nós vamos fazendo cópias né, dessas regras e tentando socializar da melhor forma possível. E aí, como diz a Fábio, como que se administra esse tanto de mulheres na mesma casa? Né? Pode ser até casas diversas, mas pensa, ela é a preferida, ela é isso, ela é aquilo, né? E outras questões também, né? Várias questões, né? De compromisso e de sensibilidade e de realmente de administração dessa família dessa forma, né? Justamente. E aí aqui trata o seguinte: comenta-se a possibilidade da legalização das relações sexuais livres, como se fora justo escolher companhias para a satisfação do impulso genésico, qual se apontam iguarias ou vitaminas mais desejáveis numa hospedaria. Então, assim, essa proposta de legalização de relações sexuais livres é comparado com um comércio, como se fosse um comércio, como se eu estivesse buscando ali na prateleira, como já uma vez também foi mencionado um caso de uma loja num país aí no exterior. Não lembro mais o país, não lembro mais qual que era a situação real, mas uma loja com vários andares, e em todos os andares tinham mulheres expostas para as pessoas, os homens chegarem a escolherem. Que era na Espanha. Pois para prostituição, né? Então, a comparação que se faz aqui de legalizar as relações sexuais livres é torná-la um objeto comercial. Né? As relações sexuais livres se tornariam como se fosse um objeto comercial. A cada dia mais, né, a questão da banalização do sexo, né? Nós viemos aqui desde o início explicando os compromissos que a gente tem com ligações sexuais e o que vem advindas delas. Né? E nós vamos aí explicando e dizendo as complicações, as consequências, o que traz para cada pessoa, né? O vínculo, que nós temos que ter responsabilidade socioafetiva com a outra pessoa. Justamente. Né? Então, assim, por exemplo, em uma relação de 3, né, é complicadíssimo, né? Tanto para o direito como para a questão das pessoas é muito difícil. Né? E aí a responsabilidade socioafetiva e afetiva de cada um ali e dos filhos que advêm dessa relação, né? A gente sabe que o direito ele abarca todos os filhos, sendo da relação conjugal de um casamento ou de uma relação que não seja de casamento, né? Que não seja oficializada. Os filhos são resguardados o direito de todos igualmente. Isso foi conquistado, né? Conforme foi passado os anos, foi visto que um filho fora do casamento com um filho dentro do casamento não tinha diferença para o direito. Né? Antes não. Antes era um filho... Era o bastardo e que não levava direito nenhum se o pai não reconhecesse, né? Justamente. E hoje não. Hoje, né, tem até a questão da investigação de paternidade pós-mortem, né, que ele pode ser reconhecido mesmo quando o pai é morto. Né? Então, assim, a gente sabe disso. Então, a gente vem cada vez mais facilitando o direito de todos. E aí começa o quê?
da liberdade passa a libertinagem. Exatamente. Né? Passa aos excessos de todas as ordens. Justamente. Claro que isso é uma exceção. O que mostrou ali no Fantástico é uma exceção. E que nós esperamos que não vire regra, né? E assim, e também a gente leva em consideração que são situações que não cabe a nenhum de nós hostilizar. Sim. Como foi o caso daquele que casou com 8 mulheres. Antes a gente saber qual é a nossa condição e saber nos posicionar na nossa condição. O que você quer para você, isso, né? Do que hostilizar uma pessoa que ainda pensa dessa forma, né? Isso. Se a gente for pensar na Terra como educandário, nessa escola, cada um está com seu nível evolutivo. Então, cada um vai pensar... Por exemplo, a gente tem que pensar assim... Se essas mulheres ainda estão nessa condição de se aceitarem, estarem juntas numa relação com o mesmo homem... Que vínculo que elas não têm de vidas passadas, exatamente. Né? Então, talvez, nessa condição, hoje, esse é o melhor da evolução que elas podem se oferecer. Né? Então, assim, é isso que a gente tem que pensar. Hostilizar nunca. E outra coisa que a gente tem que pensar em relação... Mas, assim, a gente quer... a gente vem aqui para o dever ser, né? Exato. E não para o que é. Exatamente. E assim... E outra coisa que a gente tem que pensar principalmente é que quem vai sofrer as consequências de ainda caminhar na caminhada mais próxima do nosso primitivismo é a pessoa que está caminhando assim. Ela vai passar por um período de aprendizado. Graças a Deus, né? Existem muitas relações de muita responsabilidade, muito respeito um pelo outro. Então, a monogamia é uma evolução social que muitos já estão preparados para ela, muitos já estão vivendo essa evolução. Graças a Deus. Enquanto existe esse apelo tão grande, né, da modernidade, da sociedade moderna pelo sexo livre, porque cada um é dono do seu corpo. Isso, eu ia falar isso agora, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Isso, lembremos que também por ele ser seu, por você imaginar que ele é seu, você tem que se responsabilizar por ele. Sim. Então, qualquer coisa que você faça que afete o seu corpo e que afete o corpo do outro, porque a sua falta de limites extrapola o limite do outro, também vai ser cobrado. E não vai ser cobrado por Deus, não, gente. Deus não tem um chicote? Não. O chicote é nosso mesmo, da nossa consciência. Deus coloca as leis universais, né? E aí ele coloca no universo a lei que é para todos. E essa lei, quem rompe ela, ele recebe as consequências dessa ruptura. Sim. Né? Então, não é Deus que pune. Né? É só a violação à lei que foi disposta ali, a lei universal. E aí, você que tem que reequilibrar. Né? Assim, é a mesma coisa de uma linha ali e você bagunçar a linha. Você tem que esticar ela de novo, não tem? Então, assim, o certo é que ela esteja reta. Justo. Você vai ter que ir ajustando até que ela fique novamente em equilíbrio. É isso, né? A nossa consequência é de reequilibrar. Justamente. Relações sexuais, no entanto, envolvem responsabilidade. E a gente vem falando desde o começo do livro aqui, né? Homem ou mulher adquirindo parceria ou parceiro para a conjunção afetiva não conseguirá, sem dano a si mesmo, tão somente pensar em si. Então, uma vez que nós associamos a qualquer um outro, nós precisamos pensar que não é só em nós que repercute as ações, as decisões, né? Referentemente ao assunto, não se trata exclusivamente de ligação em base do matrimônio legalmente constituído. Se os parceiros da união sexual possuem deveres a observar entre si, em face dos preceitos humanos voluntariamente aceitos, no plano das chamadas ligações extralegais, acham-se igualmente submetidos aos princípios das leis divinas que regem a natureza. Foi o que a gente acabou de falar, né? Cada espírito detém consigo o seu íntimo santuário, erguido ao amor, e espírito algum menoscabará o lugar sagrado do outro espírito,
sem lesar a si mesmos. Então, em todos os capítulos que nós viemos falando de uniões, de ligações, né? Nós falamos a respeito disso. O que eu faço comigo e com o outro, sempre eu vou lesar a ele e a mim, né? Então, é necessário que a gente tenha responsabilidade em pensar assim, eu posso tudo? Posso. Qualquer pessoa pode tudo, qualquer pessoa pode fazer o que quiser, pode se relacionar da forma que quiser, do jeito que quiser, com quem quiser. Isso pode. Mas eu sou capaz de arcar com as consequências dessas... Eu sou capaz dessas minhas atitudes. De realmente encarar isso, né, e organizar da melhor forma, sem me comprometer mais, né, na jornada evolutiva. Justamente. Conferir pretensa legitimidade às relações sexuais irresponsáveis seria tratar consciências qual se fossem coisas. E se as próprias coisas, na condição de objetos, reclamam respeito, que dirá do acatamento devido à consciência de cada um, né? Então, foi o que a gente estava falando a respeito logo no começo. Quando nós legalizamos coisas irresponsáveis, é como se a gente fizesse um mercado dessas coisas, né? Porque a partir daí, então, eu posso propagandear, né? Como, por exemplo, quando se trata das questões do aborto, que está na consequência da relação sexual irresponsável, da relação sexual livre, né? Então, o aborto está na consequência. Quando a gente descriminaliza o aborto, eu passo a propagandear a respeito de que eu posso fazer quando eu quiser, na hora que eu quiser, independente das consequências disso, né? Exatamente. Então, pode se virar, assim, um mercado, né? É óbvio que ninguém se lembrará, em são juízo, de recomendar escravidão às criaturas claramente abandonadas ou espizinhadas pelos próprios companheiros ou companheiras a que se entregaram confiantes. Isso, no entanto, não autoriza ninguém a estabelecer liberdade indiscriminada para as relações sexuais que resultariam unicamente em licença ou devassidão. Então, assim, ninguém é obrigado a ficar eternamente ligado com ninguém. É o que está dizendo aqui. Ninguém é obrigado a ficar ligado com alguém que espizinha, com alguém que abandona, né? Ninguém é obrigado que violenta. Ninguém é obrigado a ficar ligado, porque inicialmente, para se chegar numa relação dessa natureza, não foi com isso que a pessoa se apaixonou, que a pessoa se ligou. Foram com outros requisitos. Então, se ela se sente enganada, se a pessoa se sente enganada de estar numa relação que não constrói, que não ajuda, que não edifica, ela tem todo o direito de sair. Mas isso não é justificativa também para eu viver relações irresponsáveis. É desse jeito. Né? Então, as relações irresponsáveis, elas dão a licença, a devassidão, abertura para que as pessoas possam se justificar, né, de que somos livres para fazer o que nós quisermos das nossas vidas e eu não preciso ficar vinculada a ninguém, porque se isso não me faz bem, né? O que as pessoas não compreendem é que liberdade sexual, como você disse, não é libertinagem. A liberdade sexual, ela vem também com a natureza da responsabilidade. É preciso que a pessoa, se eu sou livre, se eu tenho livre-arbítrio, é porque eu posso me responsabilizar pelas consequências das atitudes tomadas dentro do meu livre-arbítrio. É por isso, por exemplo, que a gente não pode deixar uma criança fazer o que ela quer. Sim. A liberdade, ela é natural daqueles que podem se responsabilizar. Então, por exemplo, a gente não deixa a criança fazer o que quer, a gente sempre estabelece um certo limite para o comportamento da criança, porque se ela for fazer o que ela quer da vida dela, ela se mata. Né? Então,
Isso ainda não tem a maturidade. Porque né? não tem maturidade e não pode se responsabilizar pelos próprios atos. E precisa de alguém que tem adulto, que compreenda, né? Que supervisione. Dos limites que é preciso ter, né? Que supervisione, que oriente e tudo mais. E no quesito sexual, nós somos crianças. Nós somos crianças ao ponto de que abrir para essa liberdade total não vai trazer para a gente o progresso de respeitar o outro como ele precisa ser respeitado. Não trouxe ainda o progresso da gente respeitar o outro como ele merece ser respeitado, respeitar a mulher como ela merece ser respeitada. O que essa libertinagem trouxe? O tratamento da mulher como objeto, como um ser... Por exemplo, as mulheres, as cachorras, né? Não é assim que a gente escuta pra caramba funks, né? Nas letras das músicas, né? No esculacho de um monte de letra de música, gente, né? É horrível, né? Assim, e coloca a questão do sexo também muito banal, né? Uhum. E aí eles usam expressões assentada, né? Uhum. Umas coisas assim bem esdrúxulas, né? Isso que, como foi falado agora há pouco, torna o sexo como objeto mesmo, a mulher como objeto, as relações como coisas, né? Não são vivências, não são experiências, não são responsabilidades. E aí eles não têm a noção do respeito que é por cada pessoa e por cada relação. Exatamente. Né? E aqui, independente de existir essa modificação, essa transformação social que chegou no ponto que nós chegamos hoje, o que as pessoas não sabem é que essa liberdade, na verdade, é uma prisão espiritual. Então, espiritualmente, eu vou estar me comprometendo de tal forma que, uma vez desencarnado, uma vez numa outra oportunidade reencarnatória, eu vou estar aprisionado às energias as energias deletérias que eu afetei o meu perispírito, para que nas próximas relações eu possa ter a responsabilidade, né? Então, eu possa aprender a ter responsabilidade. Então, assim, é muito comum, né, a pessoa desencarnada, ela passar por um processo muito sofrido, né, relacionado aos desregramentos sexuais que ela viveu. Um exemplo que eu quero dar aqui foi de uma comunicação na casa espírita que eu frequento. Até eu estava comentando com o Renato na última sexta-feira. Num dia desse que a gente estava passando por uma rua ali, que é muito comum a gente ver prostitutas, né, à beira da rua. E aí a comunicação foi de uma prostituta que viveu nas ruas aqui de Jataí, né? E ela comunicou que quando ela estava, né, encarnada, ela achava que o corpo dela era tudo, que o corpo dela era o máximo, que o que ela tinha era o corpo mais belo, né? Ela tinha um corpo muito atraente, sensual, e que os homens procuravam muito por ela. Então ela sentia assim, um poder muito grande de ter esses homens todos procurando por ela, pagando para que ela fizesse os serviços que ela fazia, né? Mas que hoje, desencarnada, a visão que tem do corpo dela é uma coisa muito horrível. Além de uma visão horrível do corpo, ainda as questões assim das sensações que ela tem relacionada a essa energia que foi tão deletéria. Agora, imagina quanto tempo que ela não vai levar para equilibrar essa energia e esses pensamentos, né? Porque, além de tudo, tanto desencarnada quanto na época que ela estava encarnada, ela passava pelo processo de vampirismo o tempo todo, porque uma das energias que mais nós temos propensão ao vampirismo é a energia sexual. Né? Uhum. Então, ela passava pela situação do vampirismo quando encarnada, e quando desencarnada, todos esses irmãos escravizam ela. Né? Esses irmãos que estão no plano carnal, no plano físico, e os do plano espiritual. Né? Olha que desvinculações, né? Que ela mesma procurou. Uhum. A gente pensa assim, gente, tudo é aprendizado e evolução, né? Ela não tinha outra maneira de pensar. Sim. A condição que ela pensava era a condição que ela tinha no momento, né? Então, por isso que a gente fala que a gente não recrimina. A gente tenta levar para o aprendizado. Para que não aconteça dessa forma. Justo. Para que aconteça da forma melhor, que o espírito tenha condição
de realizar, né? A gente aqui está explicando o dever ser, né? Para que aconteça da melhor maneira. Justo. E essa irmã aí, se ela tivesse conhecido outra forma, aberta a mente para uma parte religiosa, para uma parte familiar. Então, assim, tudo contribui. Isso. Né, para que ela reequilibre. Mas daqui uns tempos ela vai se reequilibrar. Justo, e só o fato de ela ter se comunicado, relatando a experiência dela, já é um indicativo de que hoje eu compreendo, né? Possivelmente eu já posso mudar de atitude, isso, né? Numa outra oportunidade reencarnatória, muito possivelmente eu não vou buscar esses caminhos, né? Instituído o ajuste afetivo entre duas pessoas, levanta-se concomitantemente entre elas o impositivo do respeito à fidelidade natural ante os compromissos abraçados, seja qual formação do lar e da família, seja para a constituição de obras ou valores do espírito. Desfeitos os votos articulados em dupla, claro que a ruptura corre à conta daquele ou daquela que a empreendeu, com o aceite compulsório das consequências que advenham de semelhante resolução. Toda sementeira se acompanha de colheita conforme a espécie. É razoável nos lembremos disso, porquanto o autor ou autora da defecção à vida, ante os princípios de causa e efeito, é considerado violador de almas, assumindo com as vítimas a obrigação de restaurá-las, até o ponto em que as injuriou ou prejudicou. Ainda mesmo quando na conceituação incompleta do mundo, essas criaturas tenham sido encontradas supostamente já prejudicadas ou injuriadas por alguém. Então, esses compromissos trazem para a gente uma necessidade de reparação que inevitavelmente nós vamos retornar junto com essas pessoas, né? Inevitavelmente nós vamos encontrar essas pessoas no plano espiritual quando desencarnados. Essas pessoas vão estar envolvidas com situações de escravidão no plano espiritual muito complicadas e que nós teremos que, na forma do aprendizado, do perdão, da reparação, retornar com essas pessoas, né? Então, quando a gente vê nas nossas relações familiares pessoas que nos são muito difíceis e que, assim, têm uma vivência com a gente muito passional, às vezes muito ciumentas, às vezes pessoas que são muito apegadas, né? São pessoas que muito possivelmente viveram com a gente relações que não foram desequilibradas, né? Isso, não foram as ideais, né? Em outras experiências de vida. O diamante no lodo não deixa de ser diamante, em perder o valor que lhe é próprio diante da vida. Então, o diamante continua sendo diamante no lodo, quer dizer, nós estamos vivenciando em algum momento essas situações na vida. Quando nós tivermos a real visão, o real entendimento do que é, né, essa liberdade, nós vamos naturalmente retomar a nossa essência de diamante. Sim. Né? Nós não vamos precisar continuar no lodo, né? Exatamente. A criatura em sofrimento não deixa de ser criação de Deus, sem perder a imortalidade que lhe é própria à frente do universo. Então, independente das nossas escolhas, nós continuamos sendo criaturas de Deus. É por isso que eu falo muito na questão do preconceito, da hostilização, porque muitas vezes, culturalmente, a gente alimenta certos conceitos a respeito de certas regras e leis que já são estabelecidas e nós não conseguimos enxergar o irmão como irmão. Então, em situações de crimes relacionados a sexo, nós temos que ver que aqueles irmãos envolvidos são pessoas que estão numa condição ainda criminosa, estão numa condição que não entendeu ainda as leis divinas, não entendeu ainda os compromissos espirituais e, por esse motivo, estão agindo assim. Né? Nós agimos muitas vezes por ignorância. Na maior parte das vezes, nós não compreendemos que aquilo que estamos fazendo é errado. Né? No caso, por exemplo, do exemplo da prostituta,
que eu relatei da comunicação, como você disse, muito possivelmente, enquanto encarnada, aquilo para ela não era errado. Aquilo para ela era o melhor que ela podia fazer, né? Então, e o que nós fazemos, na maior parte das vezes, ao invés de buscar acolher esses irmãos e ajudá-los a perceber, né, a condição em que eles estão, condições melhores que eles possam optar, nós recriminamos, nós jogamos eles ainda mais no lodo, no pântano que eles estão, né, envolvidos. Então, existem muitos casos de templos, de casas religiosas que desrespeitam profundamente as pessoas que estão envolvidas em crimes sexuais, né? Em prostituição, né? Mulheres que abortaram, né? Casos de pedofilia. É doído a gente ver, e a gente vê a pessoa numa condição tão deprimente, tão deplorável, né? Tão ruim, que a gente sabe, a gente entende que as consequências para o espírito são muito tristes, mas a gente tem que entender eles como irmãos que ainda estão patinando na ignorância e que precisam, às vezes, de um mínimo esclarecimento, de um mínimo acolhimento, de uma mão, porque muitas vezes não teve na vida familiar pessoas que pudessem ajudar, orientar, às vezes tiveram exemplos até piores, né? Então, o melhor que a gente precisa fazer, e o atendimento fraterno é isso, é acolhimento, é respeito, é cuidado, é não julgar as pessoas pelo que elas fazem. Cada um de nós é um indivíduo com suas vivências e suas experiências, e nós precisamos, nas relações, respeitar as pessoas como elas são, né? Que a tentação de retorno aos sistemas poligâmicos pode ocorrer habitualmente com qualquer pessoa na Terra é mais que natural, é justo. Em circunstâncias numerosas, o pretérito pode estar vivo nos mecanismos mais profundos das nossas inclinações e tendências. Sabe aquele inconsciente coletivo? Então, no inconsciente coletivo, nós trazemos as experiências passadas. E viver de forma irresponsável, sem compromisso, é muito fácil. A gente não fala das consequências disso. As consequências, com certeza, quem é irresponsável não quer passar pelas consequências, né? Mas é muito fácil você viver sem compromisso, né? E pelo menos a vida material nos parece muito fácil as pessoas viver sem ter que se comprometer, sem ter que, né, se responsabilizar. Exatamente, esse é o nome, se responsabilizar, né? Exatamente. E aí, o que acontece? No nosso inconsciente coletivo, essa vivência irresponsável, que data do nosso primitivismo, onde a ignorância ainda reinava, e o que teve de avanço de lá para cá? Foi o conhecimento, foi o entendimento, foi o homem aprimorar o seu pensamento, e esse aprimoramento traz transformações de melhorias nas relações, e que, mesmo com isso, nós ainda carregamos muito do nosso primitivismo. Com certeza. Nosso comportamento, muitas vezes, animal, né, que não é comum da gente ver no comportamento civilizado, né? Então, a gente traz isso. E a gente vai ter as recaídas e vontades de nos atrelar a essas experiências passadas. Entretanto, os deveres assumidos no campo do amor, ante a luz do presente, devem prevalecer acima de quaisquer anseios inoportunos, de vez que o compromisso cria leis no coração, e não se danificarão os sentimentos alheios sem resultados correspondentes na própria vida. Então, o tempo todo trazendo, eu não prejudico o outro sem me prejudicar. O tempo inteiro essa informação espelho, que é trazida. né? Tudo que vai e volta. O reflexo que vai e volta. Exatamente. Observem-se nos capítulos do sexo os desígnios superiores da infinita sabedoria que nos orienta os destinos. E, nesse sentido, urge considerar que a vontade de Deus, na essência, é o dever em sua mais alta expressão, traçado para cada um de nós no tempo chamado hoje. E se hoje jaz viçado de complicações e problemas a repontarem do ontem, depende de nós a harmonia ou o desequilíbrio de amanhã. Então,
esse entendimento de que somos responsáveis, vamos pagar pelas consequências. Não precisa eu ficar apontando o outro, eu ficar de fofoquinha porque o vizinho está fazendo isso e aquilo, porque uma prima está assim, assim, assado, porque alguém está nos desregramentos da vida sexual. Porque você só vai dar conta da sua vida, né? Exatamente. No máximo dos seus filhos. Exatamente. Né? Claro, e daqueles que você se vinculou emocionalmente, né? Exatamente. Sentimentalmente. E tem, assim, que às vezes a gente não dá conta nem da gente, né? Exatamente. Então, assim, é muito difícil quando a gente acha que a gente pode ficar vigiando a vida dos outros. E tacando pedra, né? Exatamente. E no espiritismo tem muito, né? E no cristianismo a expressão vigiai e orai, né? Aí essa vigiar e orar, eu vigio o outro, oro para mim, né? Não é bem assim, né? O ideal é que eu saiba vigiar pelas minhas atitudes, saber que eu sou responsável por elas, né? Vigiar pelo meu processo evolutivo e vigiar pelo quanto eu tenho contribuído para ajudar no processo evolutivo do outro, né? E orar. Nós sempre orarmos por nós, mas principalmente pelos nossos irmãos, né? Estarmos sempre em prece, em oração pelos nossos irmãos. Exatamente. Né? Considerando que a oração é uma das maiores caridades que a gente pode oferecer ao outro. Então, quando eu ver o meu irmão em queda, em dificuldade, nas tendências mais complicadas do sexo, porque a nossa energia que mais nos arrasta, né, nas dificuldades, né, morais é o sexo. Então, orar. Vamos orar uns pelos outros, ao invés de eu ficar fofocando, né? Vamos orar uns pelos outros, que isso ajuda muito, né? E eu sempre quando eu faço os atendimentos presenciais, uma das coisas que a gente comenta muito é sobre realmente a força da oração, né? E eu tenho exemplos assim muito certeiros. Muitas vezes a gente pensa, não, mas aí eu vou orar e vou esperar anos para que aconteça aquilo que eu espero, né? Muitas vezes você está orando para um irmão que está em dificuldades morais, que está passando por problemas sérios, né, relacionados aos desregramentos da vida, e aí você pensa assim, mas é uma pessoa que não quer mudar, é uma pessoa que não quer fazer por si o melhor por si, né? Não sei para que eu oro para uma pessoa que não quer, né? E tem uma das coisas que os irmãos obsessores falam muito nos trabalhos mediúnicos, é exatamente isso. Não sei para que você ora para aquela pessoa. Não sei para quê. Ela não quer nada com nada, ela não faz por onde, ela não quer o melhor, porque o objetivo dos obsessores é fazer com que nós desistamos uns dos outros, né? E aí, muitas vezes, eu elevei o meu pensamento em oração por pessoas da família, por pessoas que passavam por dificuldades. Alguns casos, muito rapidamente, eu obtive resposta. Mas houveram casos que demorou muito. E é incrível você ver a transformação da pessoa, o quanto a oração tem esse peso de transformação, né? E a transformação da pessoa real, né? Então, quanto que quando nós oramos uns pelos outros, mesmo que eu não incisivamente eu não esteja falando para a pessoa, você precisa mudar, olha como está a sua vida, e fico querendo dar conselhos, muitas vezes a pessoa nem recebe bem esses conselhos, muitas vezes a pessoa não aceita, no momento que ela está cega, naquela condição ela não aceita. Mas a oração, ela tem esse potencial, né, de transformar as pessoas e de fazer com que elas se enxerguem em algum momento daquele clique, parece que eu estou andando errado, né? Parece que esse não é o melhor caminho, e começa a melhorar. E mães, então, nem se fale, né? Casos de mães que diziam assim, nossa, eu orei demais por esse filho meu, eu orei demais. E graças a Deus, hoje ele é uma pessoa melhor, né? Se conduziu pelo caminho do bem, né? Isso. Então, assim, façamos o exercício, né? Da oração. E por falar, né, no exercício da oração, nós vamos encerrar hoje com a oração do servo imperfeito, que cabe muito bem, né, para os assuntos que nós estamos tratando aqui. Então, só um minutinho que eu vou encontrar ela aqui, que é a minha oração do coração, mas eu não sei de cor. Senhor,
Dura é a pedra, entretanto, com a tua sabedoria, temo-la empregada em obras de segurança. Violento é o fogo, todavia, sob a tua inspiração, foi ele posto em disciplina, em auxílio da inteligência. Agressiva é a lâmina, no entanto, ao influxo do teu amparo, vemo-la piedosa na caridade da cirurgia. Enfermiço é o pântano, contudo, sob a tua benevolência, encontramo-lo convertido em celeiro de flores. Eu também trago comigo a dureza da pedra, a violência do fogo, a agressividade da lâmina e a enfermidade do charco. Mas com a tua bênção de amor, posso desfrutar o privilégio de cooperar na construção do teu reino. Para isso, porém, Senhor, concede-me, por acréscimo de misericórdia, a felicidade de trabalhar e ensina-me a receber o dom de servir. Albino Teixeira, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que assim seja. Assim seja.